Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui para dar continuidade aos nossos vídeos sobre a alfabetização. O vídeo anterior eu falei que eu traria para vocês uma sondagem, uma análise da hipótese da escrita. Então hoje nós falaremos sobre isso. Trouxe para vocês alguns exemplos, algumas coisas que vocês possam fazer e que seja interessante para que isso ajude na construção dessa sondagem, dessa hipótese da escrita com a criança. Então vamos lá. O que é importante saber? É importante saber que a criança, mesmo antes de saber ler e escrever, ela tem um repertório sobre as representações da escrita. Ela já traz com elas um conhecimento de mundo. E esse conhecimento de mundo é feito que jeito? Ela tem uma família, ela anda por uma sociedade, uma comunidade letrada. E por onde ela anda, o que ela vê? Letras, símbolos, números, em todo lugar que ela está, ela vê alguma coisa, alguma letra, alguma coisa que tem um significado. E por meio da curiosidade, ela vai observando todo aquele ambiente e vai entendendo que alguma coisa está querendo dizer ali naquele lugar que tem lanche, né, da letra M, que a gente conhece bastante. Esse é um símbolo que as crianças conhecem facinho, porque as cores chamam a atenção. A letra, uma letra que tem cores bonitas, é grande, né? Então as crianças vão aprendendo e vão criando o seu repertório. É como se fosse uma leitura de mundo que a criança faz, e daí ela traz para onde? Traz para a escola. Então, por que é tão importante a gente respeitar essa visão de mundo e esse conhecimento prévio da criança e que ela consiga, com isso, auxiliar no processo de escrita e leitura? Porque já é alguma coisa que ela tem com ela e para ela tem muita importância. Isso é valioso para a criança. E é valioso para nós também. Nós, enquanto profissionais, temos que conseguir entender e captar essa preciosidade que a criança já carrega com ela. Perfeito. Por que você está falando tanto sobre isso, Alessandra? Porque na sondagem, uma coisa que é bem importante é que permita que a criança ela tenha uma escrita totalmente espontânea. Então, quando você for preparar uma sondagem, você tem que entender que naquela sondagem, que naquele papel branco, naquele sulfite A4, a criança vai escrever palavras de maneira espontânea. Você não vai dizer, olha, vamos falar, vai escrever bola. Gente, bola começa com B, hein? Presta atenção. Ó, lá, não. A criança, você só vai dizer bola e a criança vai escrever bola conforme ela acredita que é, conforme o conhecimento prévio dela nos traga essa hipótese de como ela constrói essa escrita. É aí que está o X da questão. A criança está construindo essa escrita, diferente de quando a gente escreve no quadro e põe lá B com O, bo, L com A, lá, bola. Muitas vezes tem criança que aprende rapidamente e faz aquela junção de letras, não sei se entendeu, se não entendeu, mas ela junta aquelas letrinhas e ela meio que decora que bola é o B com O, bo e o L com A, lá. Perfeito. Já nessa outra proposta de trabalho que é feita por Emília Ferreiro, a criança, ela então faz a escrita espontânea, sim, é lá no papelzinho que ela vai escrever a palavra da maneira que ela acha que é. E para Emília Ferreiro, ela acredita que a criança, ela aprende a ler e escrever, por quê? Porque ela é desafiada. Vocês já pararam para pensar que para a criança existe um desafio. E qual é esse desafio? Confrontar as hipóteses que ela tem sobre a leitura e escrita, o repertório que ela traz, com o quê? Com as outras possibilidades. Possibilidades essas que são quais? São possibilidades convencionais. Por que convencionais? Que são oferecidas pelo professor dentro da escola. Então, assim, a criança traz o repertório dela e o desafio é confrontar
esse repertório com com essas possibilidades convencionais que Emília Ferreiro coloca, que seria o quê? O que o professor apresenta em sala de aula. É isso. É um desafio. Olha que legal a gente pensar na alfabetização das nossas crianças como um desafio, gente. Olha só, é bem bacana. Até para criança falar, gente, ó, é um desafio. Vocês vão trazer tudo que vocês sabem e eu vou apresentar outras coisas e nós vamos nos desafiar a ler e escrever. Nossa, fica bem mais legal, né? Ok. Mas para isso, o que eu pensei hoje para que nós pudéssemos fazer um vídeo rápido e também que eu conseguisse trazer para vocês coisas interessantes e importantes para a realização de uma sondagem, para que seja feita e nós possamos saber as hipóteses da escrita dos alunos de vocês. Então, eu criei o quê? 7 passos. 7 passos fundamentais e importantes para que seja realizada uma sondagem. Ok, vamos lá. Primeiro passo é o quê? Um ambiente seguro e de confiança para a criança. Nossa, Alessandra, tá, mas a escola é um ambiente seguro. Claro, é um ambiente seguro. Mas nós estamos falando em relação à alfabetização. A criança tem que se sentir segura para ser desafiada. Nós não falamos do desafio? Ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir confiante nesse ambiente para que esse desafio aconteça. Para que ela consiga usar seu repertório e confrontar ali com o que o professor vai trazer, as palavras. Ok, esse ambiente tem que ser uma sala que permita fazer um trabalho individualmente com a criança. Eu tenho uma preferência muito grande em relação à sondagem, que ela aconteça individual. Eu dificilmente faço grupo, eu sempre trabalho com a sondagem individual. Porque na sondagem individual, você está lá com a criança, você consegue perceber movimentos, inclusive outros movimentos que não só o do escrever, mas movimentos quando a criança não consegue fazer alguma coisa, ou consegue fazer com uma rapidez muito grande, enfim, individualmente a gente consegue observar muitas coisas. E assim, a primeira coisa, quando você senta ali com a criança, você já vai dizer para ela assim, olha, isso daqui não vale nota, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas crianças têm medo da prova. Às vezes elas nem estudaram ainda, nunca estiveram na escola, mas já falaram para ela, no primeiro ano você vai ter prova. Nem tem, né, gente? Prova mesmo, né? Mas as pessoas põem um medo naquela criança. Ou você se comporta, ou ano que vem você vai ver, você vai ter prova, vai ter que tirar nota. Então, acho que a primeira coisa quando vai fazer uma sondagem é esclarecer para a criança. Isso aqui não é prova, isso aqui não vale nota, tá? O que você pode dizer para a criança? É uma atividade em que nós estaremos brincando de escrever. Você gosta de brincar? Gosto. Então, é uma atividade de uma brincadeira para escrever. Você vai escrever do jeito que você acha que é. Eu vou falar uma palavra e você vai escrever do jeito que você acha que é. Aqui a gente não está preocupado com o certo e com o errado, mas nós queremos o quê? Que você escreva da maneira que você se sente bem e acha que é, tá bom? Então assim, pronto, a criança ela relaxa. Ela fica mais tranquila. Aquele processo de ansiedade dela, que poderia estar acontecendo, não acontece mais. Porque eu tenho certeza que se você entrar no ambiente, não explicar para a criança o que vai ser feito, dá uma folha para a criança e diz assim, olha, eu vou falar algumas palavras e você vai escrever, tá bom? A criança vai ficar meio ansiosa, né? Você ficaria, professor? Qualquer pessoa fica, né? Já acha que está sendo avaliado, que alguma coisa vai acontecer. A criança tem 1000 fantasias na cabeça, né? É muita imaginação. Então, esse foi o primeiro passo. Ok. Segundo passo. Qual que é o segundo passo? Já falei sobre isso.
A escrita deve ser o quê? Espontânea. Espontânea. A criança tem que escrever com liberdade, da maneira que ela acha que é, da maneira como ela acredita que aquela palavra deve ser escrita. O professor também, vou chegar bem pertinho, o professor também tem que baixar a ansiedade. Esse não é um momento de ansiedade. Como a escrita deve ser espontânea, que eu já disse, é importante a gente lembrar também o que nós vamos fazer. Como é que vai ser feito? É espontânea, tá, mas a criança vai sair escrevendo um monte de coisa aleatoriamente? Não, claro que não. Segundo a Emília Ferreiro, a técnica da Emília Ferreiro, deve ser dado à criança, deve ser falado à criança uma lista de palavras e uma frase, né, com a frase que esteja na mesma classe semântica, né, no mesmo contexto, para que a criança consiga escrever e consiga ser algo que não fuja muito da realidade dela. Você vai falar para a criança palavras que não têm a ver com o contexto, palavras muito difíceis, é lógico que a tendência é que realmente a criança não vá nem imaginar o que ela pode estar escrevendo aí. Eu já vi casos de professores que escreveram assim, uma palavra, falaram boi, por exemplo, e a criança escreveu um monte de letras, porque o boi é grande, né? E daí, formiga, escreveu uma, duas letrinhas, porque formiga é pequenininha, né? Então, assim, tem muitas coisas que acontecem com a criança, porque é a forma que ela vê. Ok, nós já falamos sobre isso, né? Então, é feita uma lista de palavras, eu vou falar mais pra frente certinho sobre essa questão. E a frase, para a criança escrever, o que precisa acontecer, professores? A criança precisa desenvolver a consciência fonografêmica. Meu Deus, essa palavra a gente não vai apresentar para a criança na sondagem, né? O que seria uma consciência fonografêmica? Olha só, pega a palavra aí, fonografêmica, fono, fala, grafema, grafêmica, escrita, essa palavra na grafia, grafema. Então, assim, nessa consciência fonografêmica, a criança precisa identificar os sons da língua ao nível dos fonemas. O que fala são os fonemas. E representá-las como grafemas e escrever. É que quando a gente vai falando esse monte de palavra, parece tão complicado, mas o que é? Resumindo, falei e escrevi. Fala, fono, grafema. Fonema, fala, fonema, grafema, escrita. Falei, escrevi. O que fala, escreve. Então, essa é a consciência fonografêmica. Ela tem que entender, ela tem que compreender que essa palavra falada e esses sons, os fonemas, serão escritos com os grafemas relacionados a esses fonemas. Ah, tá. Mas não para por aí. Porque daí, para a criança ler, o que tem que acontecer? Ela tem que desenvolver uma consciência o quê? Grafonêmica. Meu Deus. A grafia, grafonema, vem de grafema para fonema. Então, o que ela vê? Vamos lá. O alfabeto. Ela lê, ela olha aquele alfabeto que tá lá na mesinha dela. E aquele alfabeto que tem os grafemas, as palavrinhas do alfabeto, ela vai conseguir representar. Ela vai conseguir ler. Ela vai relacionar. Parece difícil, parece complicado, mas não é não, tá? Conforme vai fazendo, você vai compreendendo, vai ficando uma coisa mais automática para se entender. Não vamos precisar ficar identificando, já vai acontecendo automaticamente. E tanto a consciência fonografêmica quanto a consciência grafonêmica,
elas precisam, esses conhecimentos precisam sempre se interrelacionar. Para quê? Para que essa habilidade da leitura e da escrita aconteça. Se elas não estiverem interrelacionadas, aí vem algumas dificuldades de leitura, dificuldades na escrita, distúrbios talvez, algumas coisas acontecendo, tá bom? Então esse foi o segundo passo. Vamos lá para o terceiro. Tá, qual é o terceiro passo? O terceiro passo diz respeito à organização. Essa parte me preocupou em estar colocando para vocês, porque de repente pode ter professor que vai dizer assim: olha, Alessandra, na minha escola não existe a possibilidade de fazer a sondagem individual. Eu preciso fazer em grupo, eu preciso colocar os alunos da sala, ok, mas tem que ter uma organização, porque senão a coisa realmente fica muito mais complicada e talvez você não consiga atingir os resultados que você espera. Porque isso é importante para que a gente consiga entender a nossa criança para poder trabalhar com ela. Se eu não tenho um bom resultado, isso não vai me ajudar em nada, né? Então, assim, para que aconteça a sondagem em grupo, é importante uma organização, é que as crianças estejam organizadas, ou em fileiras, ou em círculos. E, se possível, alguém para ajudar é muito importante. Porque você sozinho, talvez não vá conseguir conciliar tudo. Porque você vai ter que falar as palavras e também tá passando para verificar como é que as crianças estão fazendo. Sem cobrança, sem cobrar. Olha, fulano, você não escreveu, acho que essa letra não é essa não, acho que você escreveu de uma maneira errada. Sininho tocou. Ou uma entonação de voz diferente. Nossa, assim você fez? Pronto, acabou. A criança não vai querer saber mais. Você pode ir lá na carteira, baixinho, e falar assim: olha, lê pra mim o que você escreveu aí. O que você acabou de escrever? Vamos ler? Vai, lê pra mim. Mas eu ainda acredito, e para mim fica, como eu já falei, minha preferência é fazer individual. Sentado com a criança, você com ela ali, frente a frente, ela vai escrever, você vai dizer: olha, você escreveu, agora lê para mim. Põe o dedinho, lê para mim. O que você escreveu aqui? Ah, olha que legal. Muito bem, vamos para a próxima, né? E você vai acompanhando, você acompanha até a posição que a criança escreveu, né? Às vezes a criança não consegue se localizar na folha. Escrita espelhada, muita coisa você consegue identificar estando você e a criança. Então, por isso eu insisto em trabalhar com a criança de uma maneira individual essa sondagem. Você vai ver que vai valer a pena. Tá. Agora vamos falar do quarto passo. O quarto passo, eu falei um pouquinho com vocês lá atrás. O que é? A estrutura das palavras. Eu não disse lá atrás que tem que ter uma lista de palavras e uma frase? Pois essas palavras precisam ser contextualizadas, né? Que façam parte do contexto da vida da criança. E também dentro de uma mesma classe semântica. O que seria isso? Falar sobre frutas, só frutas. Material escolar, só material escolar. Animais, só animais. Natureza, só natureza. E assim por diante. Eu já vi sondagem e já fiz também com 5 palavras e uma frase, sendo que essas palavras 5 sílabas, 4, 3, 2, 1 sílaba, uma frase. Ou 4 palavras, 4 sílabas, 3, 2, 1, uma frase, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Nada fora do contexto, como eu disse para vocês, e mesclar essas palavras. Mesclar que jeito, Alessandra? Assim, palavras fáceis e algumas palavras um pouco mais difíceis. Então, o que seria a palavra fácil e o que seria a palavra difícil? Palavra fácil
as palavras com as grafias de sons que não impõem tanta dificuldade. Por exemplo, palavras com B, com T, com D, com V, com F, bala, bola, faca, dado, dedo, fada, vaca, tala. Essas palavras são palavras mais fáceis, palavras mais simples. E também palavras mais difíceis, que são aquelas que têm uma relação entre a letra e o som, determinada pela posição, pelo contexto em que a letra aparece, como por exemplo, C, Q, U, K, né? Então, palavras com sons parecidos, mas que elas são posicionadas na palavra e são outras letras que têm um som parecido. Ou NH, né? Manhã, linha. Então, assim, essas são consideradas as palavras mais difíceis. Então, intercalar esses tipos de palavras, tá bom? O quinto passo eu começaria, até eu vou colocar aqui, ó, vai aparecer aí para vocês. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado com sondagens, que eu vejo muito isso na internet, vejo muitas pessoas realizarem sondagens como se fossem ditados ilustrados. Eu já vi muitos na internet. Ah, como que é isso, Alessandra? Coloca-se, uma folha, imprime uma folha, aí coloca o desenho de alguma coisa, uma imagem, e a criança tem que escrever num quadro na frente. Eu acho isso muito limitador, por várias questões, né? Vou apresentar para vocês aqui o que eu acredito, tá? Isso é a minha opinião. Quando você coloca um desenho, uma imagem, pode ser que a criança entenda aquela imagem de uma outra maneira. Você já parou para pensar nisso? Então, você coloca lá a imagem de uma boneca. Ah, você que está trabalhando lá e quer que a menina coloque, a criança coloque, escreva boneca. E se a menina olhar aquilo e achar que é menina? Você vai considerar errado, né? Outra coisa, você acaba perdendo a possibilidade de observar se a criança tem aquela questão do espaço temporal, se ela ocupa o espaço de uma maneira apropriada ou não. Então, gente, vou ser bem sincera para vocês. A melhor coisa do mundo é o quê? Uma folha em branco A4. Simples. Tem em todo lugar, não vai ter trabalho de ter que imprimir, montar nada. É uma folha A4 branca. E naquela folha, sem nem precisar falar para a criança, põe lá em cima, não, livre, liberdade para a criança, tá? Eu já fiz, assim, o máximo que eu faço, às vezes, é falar para a criança assim, coloca o número 1. Ah, eu não sei fazer número 1. Então, não precisa. Não impõe nada, até para você localizar, né? Mas se você faz individual com a criança, fica tudo muito mais fácil. Isso é quando é no grupo, daí você pede número 1, número 2, porque depois às vezes a criança põe em posições muito diferentes e você acaba ficando perdido e não sabe o que ela escreveu. Porque dependendo da hipótese, e tem casos de crianças que elas colocam a mesma letra para tudo, né? Então, assim, às vezes usam a letra do nome, só que usam, às vezes, em quantidade maior, em quantidade menor. Então, tomem cuidado em relação a isso, tá bom? Tá. Sexto passo. Nunca. Ó, vou pôr aqui. Nunca, jamais, corrija o aluno durante a sondagem. Gente, não faça isso. Por favor, porque se você fizer isso, você corrigir o seu aluno, você corrigir aquela criança, dizendo assim, olha, tá errado, olha aqui, não é essa letra não, assim que você pensou. Gente, pelo amor de Deus, o nosso objetivo com a sondagem é fazer o quê? Fazer com que a criança escreva por meio do conhecimento prévio que ela tem. Isso deve ser espontâneo, lembra que a gente conversou lá atrás? Tem que ser espontâneo.
Você pode pedir que ela leia. Olha, leia aí o que você escreveu para mim ao final da palavra. Tudo bem, não impõe. Se a criança disser, ah, não quero ler, prof, tá bom, não tem problema. Assim, a criança vai observar o que ela escreveu, ela vai analisar as letrinhas, ela vai ler, né? Por quê? Porque quando você fala, leia o que você escreveu, você está dando a possibilidade que ela perceba que é possível ler o que ela escreveu. E ela sabe que ela escreveu gato. Ela vai ler gato. Ah, Alessandra, mas para que isso? Né? Já sabe que está escrito gato, porque isso é todo um processo que você está fazendo para que a criança entenda que a escrita representa uma fala. Tá bom? Então, assim, corrigir jamais, gente. E o 7º e último passo, não é menos importante, é muito importante. Eu vou falar sobre o erro. O erro. Quando você está olhando a escrita da criança, você vai identificar não como um erro, tá? Eu trouxe erro aqui pra gente relacionar. Não como um erro, vamos pensar diferente, vamos sair da caixinha, né? Não é erro, ele deve servir de norteador. O que a criança escreveu de uma maneira diferente daquilo que é o convencional, lembra que o professor traz o convencional, o aluno vem com o conhecimento prévio. Não tem erro aí, gente. Onde está o erro? Ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo, ela está começando um processo. Então, não tem erro. E sim, servir de norteador. Vai nortear para que a gente entenda em que momento essa criança está em relação à sua escrita e à sua leitura. Percebe como é diferente? A gente vai tentar entender como que essa criança elaborou essa escrita. Olha que coisa linda! Bem diferente de você dizer assim, ah, o erro da criança. Não, é uma elaboração de escrita. É uma escrita com um conhecimento prévio para que seja relacionada com uma escrita convencional. Olha como é diferente, tá? Então, assim, dessa maneira, nós vamos conseguir buscar formas de ensinar esse aluno. Ensinar o quê? Uma reestruturação desse pensamento. Então, aí ele vai reestruturar o pensamento dele. Diferente de você apontar o erro e dizer assim, olha, você escreveu errado isso daqui. Isso para a criança já soa como uma coisa negativa. Eu não sei fazer, eu não consigo, eu não sou capaz. Diferente de você dizer assim, olha, você escreveu assim, que legal. Mês que vem nós faremos outra brincadeira dessa, outra atividade, e conforme nós formos fazendo, e tudo que o prof for colocando aqui para você, você vai aprendendo e vai cada vez ficando melhor. Bem diferente, né, gente? Muito diferente. Põe diferente aí.